Qual é a sensação de perceberes, segundos depois de apitares, que provavelmente tomaste uma decisão errada? Entra, dói. E naquele momento, a chamada de atenção do atleta, do treinador ou até do espectador, do público, faz-te muitas vezes acordar para o jogo, porque nós não estamos sempre ligados. É escusado aqui dizer que estamos 100% durante os 60 minutos e há momentos que nós caímos, que a nossa atenção vai abaixo, que o pico de adrenalina provavelmente do jogo já passou ou nunca tivemos, e aquele momento poderá fazer diferença. Agora, como é que nós o vamos usar? Isso depois já depende de ti. Se vamos permitir que o treinador diga isso e dizer provavelmente tem razão, peço desculpa, vou estar mais atento, eu acho que é o melhor caminho. Agora, não lhe admito que diga isso e ponho já na bancada, pode ser outro caminho, mas isso depende de nós e do momento que estejamos, obviamente que sim. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Ponta a Ponta. Antes de mais, um pedido de desculpas por a ausência de alguns episódios da forma regular como estávamos a fazer. O projeto não acabou, vai continuar. Neste mês de julho e agosto, como vocês sabem, é mais ou menos a época de férias para toda a gente, e não tem sido fácil de conciliar aqui agendas com o pessoal. O nosso convidado de hoje, Mário Coutinho, já tinha sido abordado algumas vezes. Também tem, pela sua atividade profissional de árbitro, está onde é solicitado em muitos sítios e não tem sido fácil, mas finalmente conseguimos. Obrigado, Mário, pela tua presença. Obrigado a ti, Pedro, pelo convite. Vamos então começar a ter aqui uma conversa sobre arbitragem, que andávamos há muito tempo para falar de arbitragem. Okay. Já estivemos com dirigentes, com jogadores e com treinadores. Vamos começar pela parte mais importante, que há muita gente que te conhece, mas não sabe de onde é que vens, por onde vais demonstrando, mas de onde é que vens? Como é que o handball entrou na tua vida? Como é que depois chegaste à arbitragem? Muito bem. O handball entra na minha vida pelo meu clube da terra, que é a Associação Desportiva Arsenal de Canelas. O Arsenal de Canelas, antes do masculino, já outrora tinha tido o feminino, entretanto acabou com o feminino. Nós começamos com uma equipa de benjamins a jogar futsal, na altura era futebol salão, ok? Sei que comecei a jogar lá com 6, 7 anos e depois aos 10 anos formamos a primeira equipa masculina de handball. Portanto, estive no Arsenal de Canelas dos 10 até aos 20 anos, passei por todos os escalões e, entretanto, deixei o futsal. Mais tarde, acabei por agarrar novamente no futsal para ir mantendo a forma física, não é? Porque já que não podia jogar handball federado, então entrei em algumas brincadeiras também no Arsenal de Canelas a nível de futsal e assim foi. Como é que vou para a arbitragem? Estou naquela fase entre os 19 e 20 anos e para quem me está a ver é tarde para virmos para a arbitragem com essa idade. É tarde, dependendo dos nossos objetivos, obviamente. Claro. Mas de qualquer maneira foi naquela fase de primeiro ano de sénior, onde nós claramente víamos que ia ser aquilo e aquilo mesmo, e até porque 1, 2, 3 anos mais tarde o Arsenal de Canelas deixou de ter séniores, apostou só na formação, portanto nessa altura eu, e passado meia dúzia de meses o Ramiro, acabamos por seguir na arbitragem e deixar o clube. Ok. Lembras-te do teu primeiro jogo como árbitro? Pá, não. Mas provavelmente até pode ter sido no Arsenal de Canelas. Eu sei que nós, na altura, sendo árbitros regionais, com muita facilidade fazíamos ali jogos na terra, ou que não era fácil, mas fez com que nós tirássemos logo
algumas resinas, vá lá, de nós, porque estávamos a arbitrar a nossa antiga equipa e a nossa maturação e o caminho das pedras começou muito mais cedo a arbitrarmos muitas vezes ali em casa. Não sei que jogo. Foi o meu primeiro jogo. Se tivesse preparado, poderia ter sondado, mas não sei. Se alguém souber, pode-me dizer. Se houver registro fotográfico. É verdade. Quando começaste, imaginaste que isto te iria acompanhar assim tantos anos? Já tens noção de objetivos que já tinhas traçados ou começaste por... Não, comecei a saber que tinha ou que teria vocação para aquilo, certo? Nós também nos temos que conhecer um pouco. Claro. E o papel de decisor e o papel de liderança eu também já o tinha no próprio clube, porque fui sempre capitão de equipa, até quando jogava no escalão acima, mesmo assim era capitão da equipa de onde jogava e, portanto, de uma forma ou de outra, acabei sempre por ter esse papel. Quando surgiu a questão da arbitragem, obviamente que eu não sei hoje aquilo que sabia na altura. Hoje, felizmente, sei um bocadinho mais e espero ainda aprender mais, porque é uma coisa que me tem acompanhado ao longo dos tempos. Eu nunca estou fechado àquilo que surge de novo. E até os miúdos novos que começam hoje a arbitrar trazem sempre algo de novo que tu podes pensar e perguntar, por que não assim? E estudando e dando um bocadinho de ouvidos ao nosso pessoal mais novo, acho que temos muito a aprender com eles também. Ok. Tiveste algum momento assim mais conturbado que dissesses, chega, não quero mais disto? Tive vários momentos difíceis, mas claramente há 4 anos atrás, em 2022, quando houve aí uma grande revolução no mundo da arbitragem, sim, claramente isso bateu-me à porta. Era algo que poderia ter acontecido, mas era algo que eu não queria que acontecesse. E então decidi, por mim mesmo, e obviamente por quem me acompanha e pela minha família e pelos meus amigos e tudo mais, e se eu achava, como continuo a achar, que tenho ainda alguma coisa a dar à arbitragem, porque é que eu haveria ter saído há 4 anos atrás. Portanto, não me arrependo de todo e ainda bem que eu continuo cá, porque muita coisa boa já vivi nestes últimos 4 anos. Quanto da arbitragem é que é para ti conhecimento de regras e quanto é a capacidade de ler e gerir pessoas? Uma frase que eu utilizo em todos os cursos que dou, e essa foi roubada à Filipa Jales, que era uma antiga árbitra de rugby. Se souberes gerir pessoas, mesmo que não saibas nada de regras, meio jogo já está a ganho, meio jogo já está apitado. Ela dizia algo assim. E portanto, eu digo sempre um 50-50, claramente, porque tens que saber regras. Claro. Obviamente tens que saber regras, mas de qualquer maneira um 50-50 será a resposta para ti. É possível entrares num jogo sem ideias pré-concebidas de jogadores e treinadores que já conheces? Fazes esse trabalho? Mas é possível. E quanto mais evoluímos na carreira, quanto mais conhecimento de nós próprios nós tivermos, obviamente que sim, que é possível. Logicamente que com o evoluir da nossa experiência e do conhecimento que temos dos tais jogadores e dos tais treinadores, obviamente que também ver um bocadinho o momento deles, saber o que se tem passado nas últimas semanas, vendo os jogos, vendo a imprensa, obviamente que sim, e nos prepararmos um bocadinho para aquilo que vamos encontrar. É sempre bom, não faz mal nenhum a ninguém, nós estamos preparados para o jogo, para a batalha que vamos ali agarrar e que queremos claramente que seja bem sucedida para nós. Não é? Corra bem. Como é que fazes a gestão de um jogador ou de um treinador que está constantemente a testar os limites da arbitragem? Ou não tens assim grandes episódios? Tenho de ir por cima dele. É assim que eu costumo dizer, tenho de ir por cima dele. Eu tenho que fazer com que esse treinador ou esse jogador deixe de ter um enfoque, deixe de ser a coisa mais importante no jogo. E aí é que está o segredo, até para a malta mais nova. Agora, como lá chegar, aí é que está
a grande dificuldade. Claro. Como é que nós o vamos fazer? Ok? Agora, aquele jogador que está sempre a chamar a atenção, a fazer simulações. Depois, entre as simulações, há algo que é mais a sério e que deu mesmo no osso. Aquele treinador que está sempre a tentar chamar-te a atenção, entrar-te cá dentro. Nós temos claramente que nos abstrairmos deles, tirá-los do jogo pode ser uma boa decisão ou não. Claro. Muitas vezes eles dentro do jogo estão mais controlados do que se os simplesmente desqualificarmos e os pusermos na bancada, e então podemos aí ter o jogo perdido. Claro. Portanto, nós temos claramente que fazer essa gestão, e não há um jogo igual ao outro, não há um treinador igual ao outro, e mesmo tu, Pedro, não és igual hoje daquilo Claro. que vais ser daqui a uma semana, 2 ou 3, estarás noutro momento, e eu, Mário, também vou estar noutro momento. Posso estar com mais paciência, posso estar num dia mais difícil, e depois depende muito como o jogo comece. Claro. E o jogo, não somos nós a impormos aquilo que o jogo vai dar, mas eu acho que nós claramente temos que percepcionar e irmos um pouco atrás do jogo e depois adaptar-nos. Acho que é a filosofia mais correta, porque se toda a gente está imbuída hoje vai ser um jogo de exibição, hoje vai ser um jogo para o espetáculo e tudo mais, nós temos que ser um pouco mais permissivos, também saber um pouco do ambiente que nos rodeia, e depois, claro, não deixarmos a festa estragar e o caldo entornar, que é o nosso papel, é mediar a situação, não é? Sim. Sim, no fundo está tudo a desfrutar e está tudo tenso, cada um na sua função, não é? Claramente. Dentro disso que estás a dizer, há árbitros que praticamente não precisam de falar e conseguem controlar o jogo. Isso ensina-se nos cursos ou vês mais isso como característica pessoal? Claramente. Isso é uma característica, isso é falado, mas depois é algo que nós não podemos pedir. Tu vais tirar um curso connosco e eu não te posso dizer eu quero que sejas uma réplica minha. Claro. Porque tens a tua personalidade, ok? Agora, dentro da tua personalidade, qual é o melhor caminho a seguir? E depois seres alguém um pouco mais agressivo a nível disciplinar pode ser bom. Se és um ótimo comunicador, podes não ser tão disciplinador de outra forma. Se tivermos que usar a nossa ferramenta, obviamente que em último caso tem de acontecer. Claro. Mas, contudo, quando nós levantamos um cartão vermelho a alguém, acho que ninguém fica satisfeito com isso. Nós não ficamos. Nós claramente não ganhamos pela quantidade de sanções que damos, mas ganhamos sim por aquilo que nos é dado no final do jogo a nível de feedback por parte das equipas e dos treinadores e até do público. Qual é a sensação de perceberes, segundos depois de apitares, que provavelmente tomaste uma decisão errada? Entra, dói. E naquele momento a chamada de atenção do atleta, do treinador ou até do espectador, do público, faz-te muitas vezes acordar para o jogo, porque nós não estamos sempre ligados. É escusado aqui dizer que estamos 100% durante os 60 minutos, e há momentos que nós caímos, que a nossa atenção vai abaixo, que o pico de adrenalina provavelmente do jogo já passou ou nunca tivemos, e aquele momento poderá fazer diferença. Agora, como é que nós o vamos usar? Isso depois já depende de ti. Se vamos permitir que o treinador diga isso e dizer provavelmente tem razão, peço desculpa, vou estar mais atento, eu acho que é o melhor caminho. Agora, não lhe admito que diga isso e ponho já na bancada, pode ser outro caminho, mas isso depende de nós e do momento que estejamos, obviamente que sim. Nunca é o caminho mais aceitável, Claro. Já te aconteceu pedir desculpa a um jogador ou a um treinador por uma má decisão? Já, várias vezes, e vai continuar, se Deus quiser, vai continuar a acontecer. Tens assim algum erro de arbitragem que te tenha ensinado mais? Que te tenha marcado e que tenhas sido? Um erro de arbitragem, uma questão claramente regulamentar. Eu não sei em que ano é que foi, mas nos quartos de final de uma Taça de Portugal, um Maia Sporting, onde eu e o Ramiro fizemos claramente má interpretação das regras na altura, e o jogo teria que ter, como qualquer 2 prolongamentos, caso fosse, e era o caso, que chegou ao final dos primeiros 10 minutos estava empatado, e fomos para um segundo prolongamento, só que nós
acordámos ou dissemos, agora só faltam jogar mais 5 minutos, e portanto são só 5 minutos, e afinal de contas não, eram 5 mais 5, obviamente, e jogamos esses 5 minutos, depois obviamente que o jogo deu protesto, e o Sporting teve que fazer uma nova viagem de Lisboa até à Maia para fazer 5 minutos, e foi marcante. Negativamente inicialmente, mas depois sair daí porque houve uma exposição mediática muito grande, e é muito grande ao nosso nível, porque Claro. o handball, infelizmente, e ainda bem que aqui estamos, que é para dar outro tipo de mediatização à nossa modalidade, mas ao nosso nível foi marcante. E foi mais um passo. Acho que tenho memória dessa viagem dos 5 minutos. E foi mais um passo no nosso caminho de pedras. E pronto, e na altura salvo erro, o Sporting tinha ganho, e depois acabou por perder o jogo, e ser eliminado nessa fase da prova. Portanto, é algo que é marcante. Claro. Quando acaba um jogo complicado, desligas ou depois no caminho para casa vais a matutar sobre algumas decisões? Eu quero jogos complicados. Eu gosto de jogos complicados. E os picos, que há pouco falei, os picos de adrenalina, claramente dão para nós fazermos o jogo inteiro, e se é um jogo longe de casa, Braga, Porto, sei lá, Porto é perto, mas Lisboa, a viagem nós estamos sempre ligados. Estamos sempre ligados, o jogo foi transmitido, certamente não. É a primeira abordagem logo que fazemos, é ver algumas situações que temos de memória, que está ali fresquinha, daquilo que se passou naquele minuto e não sei o quê, e estamos ali os dois e saímos dali já com o trabalho feito. E os assuntos arrumados. E é uma maneira muito boa de fazermos o nosso trabalho de casa. Obviamente que depois, mais tarde, voltamos a ver o jogo já noutro registro, mas sim, por norma, para Sul é o António que leva o carro e para cá, e até porque por norma é uma viagem cansativa no final Claro. de um ou de 2 jogos, e portanto é uma forma de virmos ali ligados e a discutir handball. Na linha do que estás a dizer, hoje com imagens, transmissões, redes sociais, o erro está muito mais exposto, muito mais repetido. Isso tornou a vida do árbitro mais fácil ou mais difícil? Mais fácil. Claramente mais fácil. E claramente, mesmo com as imagens, com tudo, continuo com a ideia que nós no campo, no momento, vemos mais do que depois na TV. Okay? Porque a dinâmica, o tipo de contacto, nós sentimos. Não é? Essa sensibilidade nós sentimos. E portanto, quando vejo o jogo em casa, por norma, me penalizo menos do que lá no campo. Portanto, obviamente que tudo possa trazer e acrescentar valor, e claramente as imagens dos nossos jogos e dos lances em específico são importantíssimos. Não é? Muito para nós, também para vós enquanto treinadores e para os atletas, portanto, toda a gente. Acho que toda a gente trabalha não é da mesma forma, mas onde o objetivo é o mesmo, que é melhorarmos. Claro. Depois destes anos todos, achas que é mais difícil apitar o handball hoje em dia ou quando começaste? Quando comecei, claramente. Talvez um pouco por minha culpa, mas também muito por aquilo que vocês, treinadores, vão transmitindo aos próprios atletas. Eu já sou alguém que me sinto respeitado em grande parte, se não em todos os pavilhões onde entro. E isso transforma-se depois em pontos confortáveis para mim durante o jogo. Okay? Provavelmente a mesma decisão apitada por mim ou por ti, as pessoas vão reagir de uma maneira diferente. Estou a falar em lances duvidosos. Okay? E isso foi-se construindo. Acho que é algo natural, mas que eu ou quem está na minha posição, porque felizmente ainda tenho alguém da minha geração a arbitrar, nós não podemos dormir à sombra da bananeira, porque estamos muito mais perto de errar do que o pessoal que está noutra fase da carreira e que é um pouco mais olho por olho, dente por dente, e cada lance poderá ser o lance decisivo da vida. Portanto, já lá passei. Tento viver um pouco também, obviamente que sim, que essa adrenalina continua cá, de uma forma mais moderada, quiçá de uma forma mais sábia, chamemos mais de experiente. O handball
todo, não é? No seu geral, cada vez está mais rápido, está mais forte, mais inteligente taticamente. A arbitragem conseguiu acompanhar essa evolução? Sim, claramente que sim. E nós Isto no sentido de sentir que há uma qualidade maior. O jogo havendo mais velocidade, um jogo ficando de resultado 40-38 é muito mais fácil de apitar do que um 19-18. Claro. Ok? Imagina o tempo que aqueles ataques e aquelas defesas tiveram em confronto. Claro. E imagina a quantidade de faltas de livres e livrezinhos de 9 metros e de 10 e de 11 que nós apitamos num 19-18. Obviamente que nós hoje apitamos menos. Temos que, claramente, se apitamos menos, temos que acertar mais, porque o erro, claramente, tem mais importância. E como é um handball jogado a uma velocidade muito diferente, aquele empurrão, acho que é visível e claro para todos, e nós temos que claramente ajudar a proteger esses atletas que jogam de uma forma rápida, que jogam de uma forma elegante, que jogam de uma forma enérgica. Temos que os ajudar a proteger, obviamente que olhando também, e nós adoramos ver grandes defensores, e quando aquela mão assenta muito bem no peito, dá-me aquela adrenalina, porque eu também já sei fazer e o sentir enquanto atleta, e há coisas que jogam e que combinam, e para quem tem dúvidas relativamente se temos emoção, deixamos de jogar e vamos arbitrar, se mantemos emoção, não tenham dúvidas que essa emoção reside cá, e agora com essa capacidade de decidirmos, ok? Não, isto para mim não é falta, ok? E não é falta porque da maneira como tu lês o jogo, ok? Claro. É uma situação normal. E, portanto, eu acho que transmitir essa forma de arbitrar aos atletas e aos jogadores e ao público é algo que leva tempo, ok? Mas é algo que se consegue claramente. E que ajuda no espetáculo também. E depois há algo que eu gosto de sentir, e quando falamos há bocado de entrar no pavilhão e de sentir essa confiança, é um bocadinho o contrário daquilo que um treinador procura no atleta. Se eu te perguntar, Pedro, gostas de um jogador que seja previsível, que faça sempre a finta para o mesmo lado? Vai-me dizer, não. Então, e tu gostas de um árbitro que seja imprevisível, que não sabes o que é que vai acontecer? Claro. Também não. Claro. Okay? O árbitro deve ser previsível, ok? E um jogador claramente deve ser imprevisível. É uma analogia que eu faço que acaba por se encaixar bem. Vai-se ouvindo muito que temos falta de árbitros em Portugal. Porquê é que é tão difícil convencer um jovem a tornar-se árbitro? Ou achas que está a ser, com o trabalho que a Federação e as associações estão a fazer, que neste momento as coisas estão melhores? Sim, claramente que tem de haver um trabalho concertado entre a Federação e as associações. Ponto final. Porque é as associações que a Federação vai buscar árbitros. E até os clubes que indicam muita gente. E depois os clubes, e depois as associações junto dos clubes, ok? E depois os clubes junto dos pais. E se nós conseguirmos ligar todos estes fatores, obviamente que teremos mais árbitros. Não sei se teremos árbitros durante muito tempo, mas numa fase experimental, numa fase inicial, nós vamos tê-los. Porque é interessante, porque vamos tendo algumas referências. Eu sei que claramente neste momento em Aveiro há muitos jovens árbitros que andam cá, até por mim, andam cá pelas referências que nós já temos, pelo António, pelo André, pelo Ruben, por tudo mais. Portanto, é um pouco assim que nós temos que ter referências, como o atleta tem, os árbitros também as têm. E, portanto, eu dizer que neste momento temos poucos árbitros. Eu em Aveiro, neste momento, não me posso queixar. Ok? Provavelmente precisamos de mais alguns, não muitos, e depois precisamos de trabalhar com eles. Isso sim é fundamental, trabalhar, alargamos a base e neste momento é dar-lhes qualidade e fazê-los crescer, e depois tentar que o flagelo da arbitragem, que para mim se chama abandono, não acontece. Obviamente que alguns vão abandonar, eles estão na fase da vida deles que muitos estão a acabar os seus estudos, vão para fora, têm outros planos, são médicos. Obviamente que a arbitragem vai deixar de ter o peso que teve até então. Uma coisa que eu lhes digo é, não se desvinculem, vão andando por cá,
vocês estão encartados e alguém que esteja encartado pode conduzir. Claro. Se não estiveres encartado, mesmo que tenhas uma grande bomba em casa, não vais poder conduzir. E ir andando com esse bichinho lá dentro. E um dia poder agarrar claramente na arbitragem, não para seres árbitro internacional, não para seres provavelmente árbitro de primeira divisão a nível nacional, mas há muito jogo para ser feito e muito jogo para seres feliz. Claro, claro. O que é que tu sentes quando vês pais e treinadores a pressionarem muitos jovens árbitros em formação ainda, nos jogos de formação? O que é que eu sinto? Sinto que o trabalho tem de ser feito. Eles estão a fazer o papel deles. E nós temos que fazer o nosso papel, que é trazê-los para o nosso lado. E nós irmos também para o lado deles. Este trabalho integrado tem de acontecer. Claro. O pai tem que saber que o filho hoje é jogador, amanhã é árbitro. O treinador tem que saber que o atleta dele hoje é seu jogador, amanhã pode estar a arbitrar um jogo dele. Portanto, quando isto funcionar de uma maneira mais integrada, eu acho que tudo isto acaba por se normalizar. A crítica vai existir sempre, aquele pai mais exaltado vai acontecer, aquela mãe com aquela voz soprano vai lá estar, mas são situações pontuais. Claro. São situações pontuais. Agora, essa ideia de que os pais, os treinadores são os principais killers do árbitro, temos que trabalhar isso. Temos que trabalhar. Acho que todos sabemos que precisamos de bons árbitros para haver um bom jogo. Eu já tentei. Nós nem a treinar conseguimos estar sem um árbitro. Claro. Nem a treinar conseguimos estar sem um árbitro. Tem que lá estar sempre o treinador adjunto a apitar o jogo. Portanto, faz parte do jogo. É essencial, é fundamental. Se esse jogador, se esse árbitro vai ser alguém de referência logo de imediato. Não, isso obviamente que está longe de acontecer. Temos que dar o campo de crescimento e a margem para o erro. Agora, errares hoje, amanhã voltares a errar sistematicamente, obviamente que o teu caminho provavelmente não é este. Não? Claro. Tu estás muito por dentro do sistema de formação. Mudavas alguma coisa no acompanhamento e na formação que é feita hoje em dia? Claramente. Nós precisamos de mais e de melhores formadores, ponto final. E precisamos de estar perto dos clubes. E precisamos de ir ao treino dos clubes. E precisamos de estar claramente por dentro também das dificuldades de cada um, porque muitas vezes nós fechamos no nosso cantinho e simplesmente vestimos a pele de árbitro para chegarmos ao jogo e apitarmos. Muitas vezes não temos a noção daquilo que se passa em nosso redor. Mas aquele árbitro que eu estou a dar formação, ele é teu atleta. E eu não sei aquilo que ele passou durante a semana para eu depois lhe dar um jogo exigente ao fim de semana. Claro. Okay? E, portanto, nós temos claramente de ter mais e ter melhores formadores para poder dar outro acompanhamento. Se nós os tivermos, claramente que vamos ter mais seguidores e mais miúdos que querem estar na arbitragem, porque... Vamos puxarem os outros. Sim. Porque a arbitragem é algo que faz cada um de nós crescer. Enquanto formador da arbitragem da Associação de Handball de Aveiro, qual é para ti hoje o maior desafio? Encontrar novos árbitros ou aqueles que estão a não desistirem? É tornar os que estão, torná-los melhores. Ok? Dar-lhes experiências, tudo que seja possibilidades de contactos com nesta fase da temporada onde equipas da primeira divisão fazem jogos de treino e onde eu consigo lá colocar jovens árbitros a arbitrar, uma seleção internacional que venha cá e que faça um jogo de treino aqui no nosso distrito, dar-lhe experiências. Pronto, essencialmente dar-lhe experiências, porque é para isso que nós o estamos a trabalhar e nós não queremos dar-lhes o engodo e dizer, não, o vosso futuro simplesmente não passa de um regional. Claramente que passa de um regional. É preciso claramente passarmos a essa fase, porque é obrigatoriamente essencial passarmos por esse degrau, mas depois dizer-se que há mais para além disto e não é mais difícil arbitrar a nível nacional do que aquilo que é a nível regional. Não é. Por muitos fatores, não é. Ok. Como é que se convence um jovem de 14, 15, 16 anos a experimentar a arbitragem, sabendo em que contexto é que ele
que vai ter que passar esse caminho das pedras que tu falas? Eu acho que isso acaba por ser um trabalho no clube. Eu acho que isso acaba por ser um trabalho feito por vocês, treinadores, que vão precisar de alguém para arbitrar os sub-12, que vão precisar de alguém para arbitrar os sub-14 e aproveitar esse espaço ou esse momento para algum de nós, por isso é que são precisos os tais formadores, mais e melhores, para estar lá e para ver realmente, porque tu, Pedro, quando puxas alguém para arbitrar um jogo, certamente que sabes que ele vai dar algumas garantias ou que tem algumas características, ok? E nós andamos atrás dessas características, porque nós não os conhecemos melhor do que aquilo que tu conheces. Portanto, é um pouco esse trabalho. É identificar essas pessoas e, a partir dali, assistir àquilo que eles estão a fazer a cru, a nu, e sugerir-lhes. Queres vir comigo e fazer parte deste projeto e começar algo diferente? Gostei isto, não gostei daquilo e não sei o quê. Não comeces a apitar desta forma, não cries este vício, ok? Não arbitres da maneira que o teu treinador gosta, porque é fundamental, claro. Ok? Portanto, um pouco por aí. E depois, claramente, que eles têm de confiar em nós, eles têm de gostar de nós, da maneira como nós os acolhemos, da maneira como nós os tratamos. Esta malta nova gosta muito de comunicação, ok? Não lhes pode faltar nada e nós temos que estar claramente preparados para isso, dar-lhes feedback relativamente à situação, propor logo coisas melhores para o futuro. Não é só o feedback, é olhar também para a frente e essencialmente é isso, vocês identificarem-nos, chamarem-nos, ok? E a partir daí nós fazemos o nosso trabalho. De formação. Infelizmente não dá para fazer isto de outra maneira e não os treinamos e não os conhecemos na PlayStation, nem na televisão, nem nada. Tem que ser nos clubes ou no desporto escolar. Também já temos algumas situações de sucesso provenientes do desporto escolar. Sim. Qual é a característica que vocês, quando entram assim no curso, qual é a característica assim maior que vocês, se calhar, desperta dali como sendo um ponto de referência de que ele vai ser um bom árbitro? É a curiosidade. A curiosidade, a dúvida. Ok? Porque é que é assim? Porque é que não é de outra maneira? Já vem muitas vezes com um livro de regras lido e com questões sublinhadas a dizer porque é que é assim, porque é que não é de outra forma. Mas sim, é que nós vemos que ali não sabemos quando colocar o apito na boca se sai alguma coisa ou não, que é difícil. Não é fácil, ok? Porque temos exemplos desses de colegas árbitros que têm uma parte teórica incrível e depois que chegam a campo, ou até mesmo num jogo de treino, numa brincadeira, e vão superar para o apito e não sai nada. Portanto, isto é algo claramente que é trabalhado. Quando eles já vêm com tudo, nós dizem, opa, tem aqui o pacote completo, ok, vou começar a explorar e a trabalhar e estou ao contrário. Portanto, é interessante, também os temos, claro. Árbitros precoces e que nos dão muita alegria e muito interesse para trabalharmos com eles. É diferente. Mas essa malta que falas, tentas dar ali logo guerras mais complicadas ou faz o processo normal? Não, processo normal, ok? Tudo que seja situações mais complicadas têm de ir devidamente protegidos, calçados connosco, ok? Isso não há volta a dar. Tem de passar como os outros. Obviamente que provavelmente vão ser referências e até podem ser tutores para árbitros mais novos que estejam a começar em breves meses, ok? Porque nós realmente conseguimos ver que ele para aquele nível chega e sobra, então pode dar ou pode doar um pouco já dele ao outro e temos que nos calçar nesses árbitros mais pevitados para nos ajudar a formar os mais novos. Como é que vocês fazem esse acompanhamento nos primeiros jogos? Há equipas destacadas? Há malta completamente identificada? Todos nós, neste momento no Departamento de Formação da Associação de Handball de Aveiro, todos nós estamos no ativo. Todos nós somos árbitros. Isso tem coisas boas e tem coisas más. Claro. Ok? E uma das coisas más que tem é a disponibilidade para. Ok? De qualquer maneira e de qualquer forma, o handball nacional não nos ocupa 24 horas de sábado e 24 horas de domingo. Claro. Há sempre ali uma janela de oportunidade. E, portanto,
quantos mais formos, mais oportunidades há para conseguirmos ir com esses, com esses miúdos. E esse acompanhamento é fundamental, porque alguém que não seja acompanhado nos primeiros jogos corre sérios riscos do abandono ser muito, muito precoce e obviamente que o investimento que possa ser feito naquele árbitro vai logo por água abaixo. E é um mau modus operandi deixarmos os árbitros por conta própria. Obviamente que não. Ok. Há algum tipo de interligação, intercâmbio entre associações que estão mais ou menos perto? Não é? Braga-Porto, Porto-Aveiro, para em algum fim de semana haver Sim. A nível de campeonatos regionais, esse intercâmbio só existe tipo na última. Ou seja, quando não temos árbitros nossos, solicitarmos, sugerirmos o apoio das associações vizinhas. Eu gostava de dar um passo em frente relativamente a isso. E claramente esse intercâmbio ser algo que nós façamos com regularidade. E não me custa nada colocar um carro com 4 árbitros no Porto e o Porto colocar o mesmo carro com 4 árbitros em Aveiro. Certamente que todos, eu dei o Porto simplesmente como exemplo, mas sim, já ajudamos Leiria, já ajudamos Viseu. A nível de torneios, e nós temos cá 3 grandes torneios na nossa associação, obviamente que só com os nossos árbitros não é possível fazê-los. Claro. Portanto, temos o apoio de praticamente todas as associações nacionais e, por vezes, também vêm árbitros estrangeiros. Portanto, queria que pudéssemos fazer algo mais estruturado e, claramente, haver essa rotina de colocarmos árbitros nossos em Leiria, em Viseu, no Porto, em Braga e recebermos árbitros também de outras associações. O regional passar a ser mais nacional logo à cabeça, não é? Claramente. E em termos de despesas, se soubermos preparar bem as coisas com antecipação e planearmos bem toda a logística, não é por aí. Se tivesse agora aqui à tua frente um jovem jogador que percebes que não vai dar alto nível de atleta, mas que adora handball, como é que conseguirias, como é que fazias o convencimento dele de ser árbitro? Isso tem surgido, é uma pergunta a responder diretamente, não sei. Isso tem surgido de uma forma espontânea e muitas vezes somos, e felizmente, e já tem acontecido, e nesta época aconteceu, e vamos ter novos árbitros na próxima época, que derivam de jogos regionais que eu fui arbitrar e que os jogadores me abordaram. Ok? E tu olhas e tu dizes, não, então é porque alguma coisa de bom vais fazendo. Então, mas queres vir? Pronto, é alguém que eu não vou perder mais o contacto e vamos trabalhando e vamos colocando essas pessoas cada vez mais dentro do nosso grupo. Agora, claramente, atletas que podem dar jogadores, que podem não dar jogadores. Obviamente que se tu fores um atleta com muitas capacidades, certamente também és um bom árbitro. Okay? Porque tu sabes do jogo. Claro. E nós precisamos de gente que saiba do jogo. Eu não quero só aquele atleta que vai sempre à baliza ou aquele que é sempre o suplente. Nada disso. Obviamente, não estou aqui a fazer qualquer tipo de discriminação e percebem o que eu estou a dizer. Quanto mais sabermos de jogo, melhor árbitro, garantidamente que possamos vir a ser. Portanto, aquilo que eu posso dizer é que temos um grupo claramente em crescimento, claramente de pessoas que gostam disto, que damos muito de nós a vocês, a vós, eu não sei se é para aqui, a vós, e portanto que somos a primeira tábua de salvação deles, mas também somos os primeiros a dar forte com o pau caso eles se portem mal, porque há determinado tipo de situações que nós não gostamos e claramente penalizamos, e falo sempre de comportamento, ok? É aquilo que muitas vezes lhes digo, e vou continuar a dizer, lá está supervisível, não é? Que vais falhar nos passos, vais falhar nos dribles, vais falhar na violação da área, não falhes no teu comportamento. Claro. Tudo o resto consegues resolver. O teu comportamento não é fácil. É complicado. Okay. Qual foi o ambiente mais difícil em que já apitaste? Tens alguma memória assim de...
há pavilhões que claramente, até pelos tons, até pela disposição da bancada, pela acústica e tudo mais, são pavilhões que eu digo, e eu falo por mim, que dificilmente, só se eu estiver mesmo distraído, vou falhar uma linha, porque o brilho é ótimo, ou seja, não existe aquele contraste. Por exemplo, no pavilhão do ABC, para mim é clean. No novo pavilhão no pavilhão João Rocha, para mim é clean. No pavilhão da Luz já existe ali alguma dificuldade. Onde há mais dificuldade, provavelmente, é mesmo no Dragão Caixa. Ok? E um Dragão Caixa cheio, um Dragão Caixa com aqueles brilhos todos, um Dragão Caixa com um Porto Sporting onde todos são listados da mesma forma. Nem sempre é fácil nós conseguirmos, no pormenor, Claro. termos uma decisão que nós consigamos dizer é certa, não há qualquer tipo de dúvida. E tudo isso tem influência claramente. Mas eu prefiro um pavilhão à pinha, com um ambiente hostil, com um ambiente agreste, do que ter uma pessoa a bater palmas por mim na bancada. Claramente que um pavilhão com muito ambiente favorece uma boa apitadela. E no oposto disto, vieste assim de alguma viagem que disseste, pá, este jogo foi uma delícia ter sido apitado por nós? Não, todos esses jogos têm alguma coisa de bom. Okay? Os jogos mais hostis, lá está, é tirar desses jogos, retirar sempre qualquer coisa. Mas sim, temos muito aquele clichê de dizer mais um cliente bem servido. E quando nós sentimos isso é o mais importante. Obviamente depois ao pormenor isto ou aquilo, mas quando nós saímos lá com a sensação de que não foi por nós que alguma coisa terá corrido mal, que fizermos bem parte do jogo, bem parte do processo, isso é o fundamental para um jogo em particular. Já tenho várias finais de taça, jogos decisivos e sim, obviamente quando no fim é tudo clean da tua parte, sim, esses jogos acabam por te dar um lastro diferente. Muito bem. Depois destes anos todos, ainda sentes um nervoso miudinho antes de apitar? Sim. Claramente que sim, porque cada vez a responsabilidade é maior. Okay? Eu sinto que cada vez a responsabilidade é maior. E portanto, sendo essa responsabilidade maior, o erro... Somos humanos, não é? O erro não pode acontecer ou estará à partida mais longe de acontecer e tens que estar mais preparado para o combater caso ele aconteça. Mas sim, eu faço aqui uma promessa: quando deixar de sentir esse nervoso, eu pouso o apito. Okay. Prometo. Depois de todos estes anos, e estás numa posição que estás num lugar a ver o jogo onde toda a gente repara em ti, não é? Quando acha que erraste e quase ninguém repara quando fazes tudo bem. O que é que a arbitragem te deu enquanto pessoa? Tudo. Essencialmente tudo. Essencialmente confiança. Ok? A confiança de conseguirmos estar e saber o papel importante que representamos. Acho que é essa a parte fundamental, isto no campo e fora dele, porque depois a tua vida continua. Não és profissional do handball, não és profissional da arbitragem, em casa tens outro tipo de trabalho, tens os teus filhos, tens a tua família e tu vais conseguir continuar a decidir, ok? E claramente que o tempo que nós disponibilizamos à arbitragem, colocando a nossa confiança em prática e perante o olhar de todos, depois se vai refletir também na tua pessoa, se bem usada, obviamente. Eu acredito que todos nós, árbitros, a usamos da melhor maneira. Se bem usada, vai fazer de ti uma pessoa mais confiante e tu estares ladeado de pessoas que te são queridas e toda a gente confiante e confiável e toda a gente confiar em ti. Acho que estás num patamar mais agradável, não é? É um pouco, para mim, a palavra é a confiança. Muito bem. Mário, obrigado. Foi um gosto.
Não tenho mais perguntas. Obviamente que tínhamos aqui pano para muito casaco. Podíamos fazer aqui outro com outras perguntas. Mas como também já tenho aqui a ideia de trazer outras pessoas, até de outras associações, para todos contribuirmos para o handball, agradecer-te porque também sou agente do handball na área do treino, pela tua inspiração e boa disposição sempre. Tive os 2 últimos anos como treinador na Associação de Handball de Aveiro e chegámos a ter uma brincadeira há coisa de 3 ou 4 meses à porta do pavilhão do Oleiros, que eu disse, quando é que me dá a honra de vir apitar um jogo meu? E tivemos aquela brincadeira do sorteio condicionado e depois aconteceu na Académica de Coimbra e os miúdos, os próprios atletas, o meu filho particularmente, que é posso dizer quase que um ídolo, que eu vejo que te vê como referência, também se calhar tem ali algum árbitro no futuro, já apita pelo clube, um dia destes, se calhar, também tira o curso. Agradecer também por este bocadinho e pelo trabalho que tens feito também na arbitragem, quer a nível nacional como na formação. A inspiração também pelo que representas e pelo que falas com os miúdos, na maneira como abordas, com a calma com que lhes transmites informação, que também nos ajuda no nosso trabalho e ajuda no crescimento deles. E desejar-te uma continuação de boa carreira e de bons torneios e boas formações, a guiar aí a malta agradecer isso tudo, Pedro, contar contigo, com os teus pares e com os teus colegas treinadores para continuar a dizer bem de nós, ok? E dizer bem de nós não é andar com paninhos quentes e dizer que aquele árbitro pode errar e que o outro não, só por ter mais anos ou mais experiência sobre uma referência diferente. Claramente que precisamos do vosso suporte, precisamos que vocês passem a ideia que o árbitro é essencial num jogo de handball e fundamental num jogo de handball de formação, ok? Esses miúdos onde o teu filho está inserido, que contactem as amigas, porque nós precisamos de meninas na arbitragem, precisamos de muitas meninas na arbitragem regional e nacional. Aveiro gostava de em pouco tempo colocar ou propor para árbitro nacional algumas duplas femininas. Neste momento eu posso dizer nós não conseguimos. Quando eu falo eu, claro, eu enquanto associação, enquanto departamento de formação, tragam as vossas meninas para cá. Prometemos cuidar bem de todos vós, de sermos aqueles gajos porreiros que estão ali, alguns já com idades para ser vossos pais, não é? E que temos algumas coisas boas e más também para vos ensinar. Portanto, confiem em nós. Peço-te a ti, Pedro, que transmitas esta ideia aos teus pares e, obviamente, que este trabalho, como o início da nossa conversa, este trabalho integrado entre árbitros, entre treinadores, entre atletas e entre pais é fundamental. Ok? E com isso termino então. Muito bem. Antes de terminarmos, tenho aqui um miminho que estava prometido. Entretanto, também agora aqui fazer destaque, para além da nossa garrafinha que temos aqui de oferta do nosso patrocinador RP Vinhos, temos agora também a Makers, que se associou aqui ao nosso podcast, e agora temos um saquinho também para oferecer. Muito bem. Para o transporte da garrafa, e espero que possas celebrar e festejar com uma arbitragem num dia de jogo. Assim será. A todos os que assistiram a este episódio e que assistiram a todos os que temos para trás, muito obrigado pela vossa presença. Pedir-vos mais uma vez desculpa por não ter tido a regularidade normal de um episódio por semana. Vou continuar na minha guerra, na minha luta para que isto continue de pé, com mais convidados, com mais temas, com mais conversas francas, como teve agora o Mário connosco, com outros agentes desportivos, porque o que estamos aqui a querer sempre é elevar o nome do handball e a fazer chegar a mais e mais pessoas que possam também trazer cá para dentro coisas boas para que todos
cresçam e se formem homens e mulheres também aqui dentro da modalidade. E se não for na próxima semana, dentro de 1 ou 2 semanas teremos novo episódio, e eu acredito que quando as férias de toda a gente acabar e as pré-épocas também já estiverem terminadas e as épocas a rolar, vai haver mais disponibilidade de toda a gente. Sei que agora anda tudo mais ou menos mais atrapalhado e vamos conseguir seguramente ter aqui mais convidados. Eu já tenho outro alinhado, que provavelmente na próxima semana já conseguirei também entrevistar e esperar também que seja uma conversa tão agradável como têm sido todas. Esta do Mário está fresquinha e que também foi espetacular. Obrigado mais uma vez, Mário. Obrigado a todos e até o próximo episódio. Obrigado.